A mídia mundial é extremamente enviesada e a maioria de nós já sabe disso. Na grande parte dos casos, as notícias trazidas até nós possuem diversos interesses por trás, sejam eles interesses econômicos, uma busca por cliques ou então mais ibope, uma defesa de determinada ideologia ou até mesmo aumentar os lucros da empresa que é dona desses canais. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês 5 estratégias que a mídia financeira utiliza para manipular vocês todos os dias. Se você é novo aqui no canal, muito prazer, meu nome é Daniel Staff, eu sou especialista em investimentos internacionais e finanças comportamentais e a minha missão aqui é trazer conteúdo de qualidade para que você tenha autonomia com o seu dinheiro e os seus investimentos. E dia após dia eu me deparo com notícias escandalosas, com notícias enviesadas, com notícias incorretas que a mídia financeira divulga por aí. E eu fico de certa forma indignado com esse tipo de informação, ou diria desinformação, que é trazida até vocês. Muitos dos meus alunos e seguidores, principalmente lá no Instagram, onde eu respondo vocês todos os dias, me trazem dúvidas, medos, angústias que são criados justamente por essas notícias falsas. E além de prejudicar o emocional de vocês, ela prejudica também a estratégia de investimentos que vocês têm. Na grande maioria das vezes, essas notícias mais atrapalham do que ajudam o investidor. E é justamente por isso que eu aconselho os meus alunos a ficarem o mais distantes possíveis dessas notícias, principalmente as notícias diárias de curto prazo, de acontecimentos que parecem importantes quando eles surgem, mas que serão esquecidos e não farão a menor diferença depois de algumas semanas e meses. E dentre as estratégias utilizadas pela mídia para manipular vocês todos os dias, a primeira da nossa lista está na utilização de números absolutos ao invés de números relativos. Calma que vocês já vão entender o que é isso. Vocês lembram que há vários meses, uma notícia que o Cristiano Ronaldo fez a Coca-Cola perder 4 bilhões de dólares apareceu? Essa notícia foi logo depois de uma entrevista que ele deu, onde na mesa da entrevista que ele estava dando tinha 2 garrafas de Coca e ele arrastou as garrafas para o lado e falou Coca não, e aí mostrou uma garrafinha de água. Coincidentemente, no mesmo dia as ações da Coca-Cola caíram 4 bilhões de dólares. E além de usar correlação e causalidade, que é uma outra estratégia que eu já vou comentar com vocês, a mídia também usou números absolutos ao invés de números relativos para manipular a opinião de vocês e chamar ainda mais atenção de vocês na hora de ler a notícia. 4 bilhões de dólares é muito dinheiro para mim, para você, pro Elon Musk e pro Warren Buffett. Não importa quanto dinheiro você tenha, 4 bilhões de dólares é muito dinheiro. Então, ao falar que a Coca-Cola perdeu 4 bilhões de dólares, primeiro que ela não perdeu, ela simplesmente teve uma variação negativa em suas ações naquele dia. E segundo, que ao falar que 4 bilhões foram perdidos, parece que o gesto do Cristiano Ronaldo tirou 4 bilhões do caixa da empresa, o que não é verdade. O que aconteceu, na verdade, foi que as ações da Coca-Cola caíram por volta de 1,8% naquele dia, que é o equivalente a 4 bilhões de dólares, numa empresa que vale mais ou menos 260 ou 270 bilhões de dólares na época. Só que, se a notícia dissesse empresa varia negativamente 1,5%, ou então Coca-Cola perde 1,5% de valor de mercado pela fala do Cristiano Ronaldo, que não foi por causa da fala, mas a gente já vai falar sobre isso, essa notícia não chamaria tanto atenção. 1,5%, 1,8%, 2% de variação em qualquer ação do mundo é uma variação muito normal, é uma variação que acontece todo santo dia e não chama a atenção de ninguém. Agora, 4 bilhões de dólares é muito dinheiro para qualquer um que esteja lendo essa notícia. Então, esse número chama muito mais atenção. Um outro exemplo de números relativos e absolutos que a mídia usa para manipular vocês foi uma notícia que saiu há algumas décadas aqui nos Estados Unidos sobre um medicamento específico. Essa notícia falava que o medicamento aumentava em 10 vezes a chance da pessoa ter um ataque cardíaco após tomar ele. Se você toma esse medicamento e lê essa notícia, no mesmo instante você suspende esse medicamento e liga para o teu médico buscando uma outra solução. E é justamente esse objetivo que a mídia tinha ao trazer essa notícia. O que eles não contaram para as pessoas lendo aquela notícia é que antes de tomar o medicamento, as chances de ter um ataque cardíaco eram de 0,00001%. E depois de tomar o medicamento, elas foram para 0,00001%. Eu tinha contando zeros aqui, um de 5 zeros e outro de 4 zeros para não me perder. E a conclusão da história é que sim, o medicamento aumentou em 10 vezes a chance de ter um ataque cardíaco. Mas você ler isso e você ler que as chances eram de 0,001 e foram para 0,001,
com um zero a menos, é muito diferente na percepção do leitor. Então vejam que dependendo do interesse da mídia, dependendo da forma com que ela quer chamar a tua atenção, ela escolhe apresentar números relativos ou absolutos. E na maioria das vezes ela não está interessada em trazer fatos e verdades e informar o leitor, e sim em trazer algum tipo de notícia que vá chamar a atenção do leitor e esteja alinhada com os interesses daquele canal de comunicação. A segunda estratégia utilizada pela mídia para manipular vocês é justamente a correlação como se fosse causalidade. O exemplo perfeito é justamente essa notícia do Cristiano Ronaldo. As ações da Coca-Cola caíram sim, 1,8% mais ou menos naquele dia, e ele sim empurrou as cocas na frente dele e disse que coca não, porque não é saudável. Mas uma coisa não teve absolutamente nada a ver com a outra. O Cristiano Ronaldo não fez a Coca-Cola perder 4 bilhões de dólares de valor de mercado. Essa queda aconteceu antes do Cristiano Ronaldo ter empurrado as cocas, e ela teria acontecido de qualquer maneira ele tivesse feito aquilo ou não. Recentemente a gente teve um exemplo perfeito de correlação e causalidade quando Elon Musk, o homem mais rico do mundo, dono da Tesla e da SpaceX, visitou o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. No mesmo dia, as ações da Tesla despencaram 7%, chegando a partes do dia onde elas caíram mais de 10%. E é óbvio que a mídia que é contra o presidente Bolsonaro, não estou aqui defendendo ou atacando ele, falou que por causa desse encontro as ações da Tesla caíram 7%. Eles não mencionaram todos os outros acontecimentos que ocorreram aquele dia, como a exclusão da Tesla de um dos índices mais importantes do mundo, ou então a acusação de assédio do Elon Musk na viagem que ele fez até o Brasil, ou até mesmo um dos maiores ETFs ativos do mundo, o ARK, da Catherine Wood, que divulgou que a Tesla não era mais a sua maior posição na estratégia de investimentos. Então vejam que diversas outras notícias poderiam ser a causa da queda das ações, mas a mídia que gosta de atacar o Bolsonaro, não estou falando que eles estão certos ou errados, escolheu esse ponto específico para divulgar como se fosse uma causalidade e não uma mera correlação. E um exemplo bem básico que eu gosto de dar para explicar correlação e causalidade é quando você está dirigindo e você aperta o acelerador e o sinal fica amarelo e vermelho. O sinal não ficou amarelo e vermelho porque você apertou o acelerador. Isso não passa de uma correlação. As duas coisas aconteceram ao mesmo tempo por casualidade. Uma causalidade é quando você aperta o acelerador do carro e a velocidade do carro aumenta. Uma coisa é causada pela outra. Então tomem muito cuidado com notícias que justificam um acontecimento com outro que muitas vezes não estão relacionados. A terceira forma que a mídia financeira usa para manipular vocês é ancoragem a preços passados. Muitas vezes a gente vê noticiários dizendo que o dólar está caro, afinal em 2020 ele estava a R$4, ou em 2011 ele estava a 1,50 e hoje ele está próximo de R$5. O que esses noticiários não falam é que o cenário econômico de 2011, de 2020 e o atual são completamente diferentes, que o risco país é diferente, o risco político é diferente, as taxas de juros, a inflação, a força do mercado, o lucro das empresas, tudo é diferente. Então o fato do dólar estar a 4, a 3, a 2 ou a 1,50 como estava há 11 anos atrás, não determina se o dólar hoje está caro ou não. O que determina isso são os acontecimentos presentes e as expectativas futuras. Esse ancoramento a preços passados é muito utilizado também pela mídia quando eles querem que vocês comprem ou vendam determinado ativo. E aí você me pergunta, mas por que um jornal quer que eu compre ou venda determinado ativo? E aí eu te respondo, você já viu quem são os donos dos principais jornais financeiros do país? Dê uma olhada. Faça uma pesquisa e veja que as maiores corretoras e bancos do Brasil são donos dos maiores canais de comunicação. Infomoney, Exame, Empíricos e várias outras mídias financeiras e casas de análise e research fazem parte de grupos de grandes corretoras que possuem interesses que vão muito além da informação e dos fatos para os seus assinantes. A quarta estratégia utilizada pela mídia financeira para manipular vocês é o viés da recência. O viés da recência, em inglês recency bias, ele diz que aquilo que está fresco na nossa memória, a gente tende a dar muito mais importância. A gente tem que acreditar que aquilo que está fresco na memória tem uma tendência de acontecer com muito mais probabilidade do que a realidade. Um exemplo perfeito é no dia 12 de setembro de 2001, um dia depois dos ataques terroristas. Tá certo que o espaço aéreo americano estava fechado, mas em todos os outros países do mundo, as pessoas estavam morrendo de medo de viajar de avião e estar dentro de outro ataque terrorista como foi no dia anterior. Aquela informação, a imagem dos aviões atingindo as torres caindo, atingindo o Pentágono, estava muito fresco na memória de todos e todos tinham muito medo que aquilo acontecesse novamente. O que acontece é que as chances de outro ataque terrorista acontecer dias após aqueles ataques era praticamente nula. Primeiro que a segurança dos aeroportos estava muito mais intensificada e segundo que os terroristas talvez não estivessem preparados para fazer um ataque
tão seguido do outro. E no mercado financeiro, a gente sempre olha para as últimas bolhas, para as últimas crises, para os últimos motivos que fizeram as bolsas despencarem, e a gente pensa que esses motivos serão os mesmos que causarão as próximas crises, quando na realidade a probabilidade de serem os mesmos motivos é praticamente nula. Porém, a mídia usa isso, usa esse viés, usa esse medo que a gente tem e essa memória fresca das últimas crises para trazer notícias que causam medo, que causam apreensão e que geram audiência para aquilo que elas estão trazendo. É muito comum ver notícias falando sobre o mercado imobiliário, as taxas de juros e a liquidez do mercado financeiro como sendo um motivo para uma possível próxima crise, sendo que esses foram exatamente os motivos da crise financeira de 2008. E é interessante que logo depois dessa crise, várias medidas foram tomadas, várias regras foram criadas para evitar que os mesmos erros sejam cometidos no futuro. Então as chances dos mesmos motivos causarem uma próxima crise são muito menores do que a nossa cabeça acredita e do que a mídia traz pra gente. E eu não duvido nada que durante os próximos meses e anos, as causas de próximas crises sendo divulgadas pelas mídias financeiras seja uma nova pandemia, um novo lockdown, um novo vírus vindo da China, talvez, porque é isso que está fresco na memória de todo mundo e é isso que assusta as pessoas muito mais do que o motivo de uma crise lá de 1960 que ninguém lembra mais. E falando em medo, ele faz parte da quinta estratégia utilizada pela mídia financeira para manipular os investidores. Os dois sentimentos mais fortes que o ser humano tem e que mais incentivam ele a tomar alguma atitude, seja ela boa ou ruim, são o medo e a ganância. No mercado financeiro, principalmente, as pessoas têm muito medo de perder dinheiro e as pessoas também têm muita ganância de ganhar muito dinheiro, de enriquecer rapidamente. Então, grande parte das mídias financeiras e até mesmo dos gurus financeiros na internet, das páginas de finanças, usam esses dois sentimentos para atrair a atenção de vocês. Muitos falam de grandes crises, de bolhas, de recessões iminentes no mercado financeiro e na maioria das vezes são eles mesmos que trazem a solução, que trazem uma estratégia que vai te proteger contra isso. Então vejam que eles te atraem através do medo e te vendem alguma coisa usando a tua ganância. Afinal, quem não quer ganhar dinheiro durante uma recessão? O que ninguém conta para vocês é que absolutamente ninguém no mundo é capaz de prever quando será a próxima crise. Muito menos é capaz de criar uma estratégia que se proteja da próxima crise. Algumas pessoas sim acertaram no passado, mas esse acerto não passou de sorte, pois essas mesmas pessoas não foram capazes de repetir esse acerto durante as próximas crises. E assim como Peter Lynch fala em seu livro O Jeito Peter Lynch de Investir, e eu gosto de repetir essa frase várias vezes, mais dinheiro foi perdido tentando prever e se proteger das próximas crises do que durante elas. Então fiquem de olho aberto com qualquer notícia que venha instigar o medo em vocês, ou então instigar a ganância. Ganhos rápidos, ganhos explosivos, dobre os seus investimentos em questão de alguns dias ou semanas, garanta uma rentabilidade de X% utilizando essa estratégia. Sempre que eu vejo esse tipo de chamado, o meu radar de picaretagem acende e eu fico com o pé atrás. E eu espero que vocês também fiquem. E para resumir esse vídeo, repetindo algo que eu falei no começo dele, evitem ao máximo perder as horas do dia de vocês seguindo notícias do dia a dia, seguindo essas notícias do mercado financeiro que em grande parte mais atrapalham do que ajudam vocês, mais criam ansiedade do que boas estratégias, mais prejudicam o retorno de vocês do que ajudam vocês a ganharem mais dinheiro. Usem essas horas para trabalhar mais, para fazer algum hobby, para dar atenção às pessoas que vocês amam, para aproveitar a vida de vocês e ignorem boa parte das notícias, como eu gosto de dizer, do barulho vindo dessas mídias. Se você fizer isso, eu tenho certeza que a tua vida vai ser muito mais tranquila e o resultado dos seus investimentos será muito melhor no longo prazo. E é justamente para isso que eu tô aqui para ajudar vocês. Se você ficou com qualquer dúvida ou tem qualquer observação sobre o que foi dito no vídeo de hoje, comenta aqui embaixo que eu vou te responder e a gente se vê no próximo vídeo.